Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para o nosso último assunto desse módulo, que é dissertação. Queremos dar as boas-vindas também ao professor Famir. Olá, professora Ruth. Olá a todos. Boas-vindas e vamos então refletir o que seria dissertação. A palavra dissertação, ela vem do latim dissertatio. Quando eu falo dissertatio, é escrever mesmo. Só que é um escrever diferente da narração e diferente da descrição. Por quê? A narração e a dissertação, a descrição, eu vou estar contando alguma coisa que eu vi, que eu ouvi. A dissertação, não. A dissertação vai exigir um exercício de eu pensar sobre aquilo que eu vi e aquilo que eu ouvi e daí emitir a minha opinião. Certo, professor Famir? Exatamente. Modernamente, dissertar significa expor a opinião, dizer o que pensa sobre um determinado assunto. Ok. Então, qual seria a estrutura de uma dissertação? Enem, vestibular e concursos públicos exigem uma dissertação, uma estrutura que é comum da dissertação. Primeira coisa, nas redações de concurso, o título, por exemplo, no Enem, em alguns concursos, no Enem é opcional, mas alguns concursos e outros vestibulares exigem o título. No Enem, não. O aluno escreve se quiser. Por quê? Por que alguns exigem o título? Porque o título, normalmente, ele não seria a primeira coisa que eu faço. O título seria a última coisa que eu faço, porque pelo título eu daria uma fechada no meu assunto. Eu daria o objetivo do meu assunto, não é assim, professor Famir? Exatamente. O título é como se fosse a certidão de nascimento do teu texto. Isso. Ele é que dá uma indicação de exatamente o que você vai escrever, como, qual é o teu posicionamento, qual é o teu posicionamento a respeito daquele assunto. Tem títulos que são extremamente inteligentes, mas tem títulos que são extremamente genéricos, que não dizem nada. Também. Por isso que o Enem evita título, porque às vezes sai um título e com o texto não tem nada a ver com o assunto. Então, se já para evitar essa quebra de assunto, essa incoerência ou essa falta de coesão, não se exige mais o título. Bem, por isso que está escrito aqui, criar após conclusão do texto. Por quê? O título deve ser curto. Títulos são sínteses de texto, eu sintetizo o meu texto. Esse é o primeiro aspecto de uma dissertação. Posso usar um título? Sim. Posso usar o título? Depende de onde, para quem eu estiver escrevendo. Se eu quiser expor uma ideia para um jornal, para algum lugar, é bom que tenha título, porque o título vai ser a manchete chamativa. Ok, professor Famir? Ok. Devemos lembrar também, professora Ruth, que para o Enem, a contagem das linhas começa com o título. Isso. Inclusive, se eu colocar o título, eu não posso pular, né, a linha, porque linha branca não conta, ok? Posso pular por questão de estética. Introdução. A primeira coisa em uma dissertação que eu tenho que pensar é que na minha introdução eu vou apresentar uma tese. O que seria uma tese? Uma tese é uma ideia. É onde eu vou apresentar a minha ideia, o que eu vou defender. É a minha ideia central que eu vou defender. Para eu poder apresentar essa tese, eu preciso apresentar essa tese num parágrafo. Esse parágrafo precisa ser grande? Não. Tem gente que consegue expor a ideia em 3 linhas. Tem gente que consegue expor em 2. Por quê? Porque na tese tem gente que trabalha com pergunta. Uma pergunta inteligente, eu até tinha um professor meu dizia que é mais difícil, é mais você elaborar uma boa pergunta do que você dar uma boa resposta. Porque é o que nós chamamos de pergunta retórica. Posso fazer uma pergunta no início da minha dissertação? Posso. Se a minha pergunta for uma pergunta inteligente. Se for uma pergunta muito comum, não vale a pena. É melhor que eu desenvolva um parágrafo maior do que fazer somente uma pergunta. Certo, professor Famir? Exatamente. Mas é importante que a gente tenha definido que na introdução de um texto deva ficar claro para quem vai ler o que eu penso sobre aquele assunto. Que ponto de vista eu vou defender sobre determinado assunto. Tem algumas pessoas que aconselham fazer a tese após o desenvolvimento. Como assim?
Porque tem gente que já levanta um monte de fatos, de argumentos, mas não conseguiu sintetizar a ideia. Isso é uma orientação que algumas pessoas dão, porque depois desse desenvolvimento, olha, realmente era sobre isso que eu queria escrever. Enxuga a introdução. Num trabalho, a introdução é a última coisa que a gente faz. Não é assim, professor Famir? Exatamente. Então, em uma redação, pode ser que depois que eu fizer a minha redação, eu tenha que voltar para a minha introdução e enxugar. Falar, opa, espera aí, isso aqui não era bem assim que eu queria, não. Parece que tem alguma coisa que não está muito bem trabalhada. Por isso que aconselha, depois que eu desenvolver o meu texto, eu voltar para a minha introdução e refazê-la, para ficar mais coerente, mais coesa com o meu texto. Na tese, eu tenho que apresentar as ideias que eu já vou desenvolver. A tese, eu sempre digo assim, que a introdução é como um trailer de um filme. Eu vou ver isso, isso e isso. Eu só não vou dizer a conclusão, mas eu já posso apontar para a conclusão. É como se eu fizesse um roteiro de viagem. Eu já sei onde eu quero chegar, mas eu já tenho que ter claro que eu vou sair daqui para chegar, por exemplo, a Ji-Paraná. Eu já tenho que ter esse roteiro claro na minha ideia inicial. Ok, professor Famir? Ok, exatamente. É bom a gente esclarecer, enfatizar, professora Ruth, que o trabalho de produção de texto é um trabalho árduo, que exige concentração, que exige planejamento e que exige muito esforço por parte das pessoas, porque expor o que se pensa não é tão simples assim. E tentar, através da dissertação, convencer ao outro de que a sua opinião está certa, também é um trabalho muito ardoroso. Suor. Como diz Carlos Drummond de Andrade, 10% inspiração, 90% transpiração, suor. E essa introdução eu não posso distribuí-la em mais que um parágrafo. É somente um parágrafo. Qual seria o ideal? Se é uma redação curta para um vestibular, se é para o Enem, normalmente aconselha-se de 3 a 5 linhas. É uma redação que está de bom tamanho, uma introdução que está de bom tamanho. A UNB em Brasília exige uma redação, uma dissertação de 8 linhas. Como é que eu vou escrever introdução, desenvolvimento e conclusão em 8 linhas? Eu tenho que ser muito sintético. Eles cobram de 8 a 15 linhas. Então, eu tenho que ser muito sintético, muito mesmo. O desenvolvimento. No desenvolvimento, gente, como eu disse, já dei o exemplo para vocês de uma viagem, eu já fiz o meu roteiro. O desenvolvimento é o que vai acontecer onde eu iniciei até o meu destino final. O que vai acontecer aqui no meio que eu posso prever? Nessa trajetória que eu vou seguir para chegar ao meu destino final. Então, é nessa parte que eu vou expor de forma detalhada as informações que eu apresentei na minha tese, na minha ideia original. É a parte onde eu vou expor opiniões, dados e argumentos. Por quê? Qual é o objetivo da dissertação? Com a minha dissertação, eu quero convencer alguém. Eu não posso até querer que a pessoa mude de opinião. Para isso, eu vou precisar da minha opinião pessoal e não ir lá copiar de um livro. A opinião já não é minha dissertação, já não é minha tese, se eu vou lá copiar. Os dados, eu posso sim citar dados que eu li de algum lugar, mas os argumentos também eu preciso unir opinião com dados e montar os meus argumentos para que realmente eu convença o meu leitor do que eu quero que ele acredite. E 3 a 5 parágrafos. Vamos ver aqui um pouquinho. E a conclusão, também feita em um parágrafo. Na conclusão, sempre eu vou ter que apontar a saída a partir da ideia da tese. Eu não posso falar, por exemplo, de uma coisa na minha tese e lá na minha conclusão apresentar uma ideia contrária. Aí eu vou causar confusão na cabeça da pessoa. E essa conclusão, ela tem que ser, as minhas ideias, elas têm que ser levantadas no próprio texto, ok? Daqui a pouco eu deixo o professor Famir falar. Por exemplo, um aspecto muito importante da dissertação, delimitar o tema. Suponhamos que o professor Famir chegue na sala dele e fale assim para os alunos, Campeonato Brasileiro. Bem, se os alunos do professor Famir forem espertos,
Eles vão dizer assim, professor Famir, campeonato brasileiro de quê? Tem de judô, tem de tênis, tem de não sei o quê. A primeira pergunta normalmente é muito interessante, eu já fiz isso na sala de aula, todo mundo fala de futebol. Campeonato brasileiro, mas não existe só de futebol. Então eu preciso delimitar o meu tema sobre realmente o quê? Campeonato brasileiro tem um mundaréu, não é assim, professor Famir? Exatamente. Eu preciso, então na introdução eu delimito esse tema. Quando os aspectos no desenvolvimento, que vai ser o meu desenvolvimento aqui, que eu trabalharei no meu desenvolvimento. O que eu preciso fazer no desenvolvimento? Bem, primeiro, que tipo de argumento que eu vou utilizar para desafiar o leitor a pensar sobre o tema que eu estou escrevendo? Pode ser que ele comece a ler meu texto e não goste, porque eu não soube desafiá-lo, eu não apresentei argumentos que conquistaram o leitor. Como é que no meu argumento, quais são os motivos que eu estou apresentando para o leitor para ele acreditar naquilo que eu estou escrevendo? Como é que eu vou convencer o leitor sobre o porquê da importância do assunto que eu estou apresentando? Tudo isso eu tenho que fazer no desenvolvimento, senão ele vai começar a ler meu texto e deixar de lado, porque não convenceu, não consegui atingir meu leitor. Bem, e na conclusão, se eu apresentei a minha tese, se eu apresentei os meus argumentos, na conclusão eu posso apresentar as minhas críticas como forma apontando para a solução. Não é crítica destrutiva, crítica no sentido de contribuição. Ok? Bem, o primeiro passo, eu tenho que garantir também que eu não serei mal interpretado pelo que eu estou escrevendo. Um cuidado, escrever bem não significa escrever difícil. Na minha terra lá tem um ditado assim, quando o coxo está muito alto, os porcos passam fome. Ou seja, eu tenho que escrever um texto de acordo com o linguajar do público que eu quero atender. Se eu quero atender um público que o linguajar é um linguajar mediano, eu tenho que ter esse cuidado, porque senão eu não vou conseguir. Eu vou lançar um texto que ninguém vai conseguir ler e entender. Exatamente. Não é assim, professor Famir? Exatamente. Bem, na minha estrutura argumentativa do meu texto, também tem que estar bem embasada. Eu não posso dizer assim, disseram, e não fundamentar. Se eu cito referência, se eu cito, por exemplo, sobre o Campeonato Brasileiro, afirmam que a violência nos estádios, quem é que disse isso? Onde é que foi dito isso? Se não estiver bem embasada, o meu texto não está fundamentado, não pode ter crédito. Eu vou ser desacreditada no meu texto. Por isso, e outra coisa também, eu preciso apresentar coerência no raciocínio exposto. Eu não vou começar falando, por exemplo, suponhamos que eu falo de campeonato futebol, de campeonato brasileiro de futebol. Eu escolhi falar de times que participam e termino lá na conclusão falando de juiz. Oxe! Eu não escolhi falar dos times, por que na minha conclusão eu estou falando dos apitos lá do juiz, se antes eu não falei nada de juiz que apita futebol? Então isso se chama falta de coerência no raciocínio exposto. Eu misturei assunto, eu fui fazendo uma coxa de retalho, eu não fiz um texto, ok? Aquilo que eu já disse, usar palavras que o leitor entenda, palavras mais comuns no cotidiano. Ser simples num texto não significa ser simplório, não. Ser simples significa, e também não usar, eu falo até eu já falei um dia com o professor Famir, que se nós pegássemos algumas músicas atuais e fizéssemos uma análise da riqueza vocabular, nós estaríamos perdidos. Porque não se usa mais que palavra de sílaba, de 2 sílabas. E palavras que têm menos que 3 sílabas é considerado pobreza vocabular. Então, o meu vocabulário, aquilo que eu escrevo, eu preciso também ter uma riqueza, no que significa palavra difícil. Ok. De forma a apresentar as ideias de forma objetiva, vamos retomar lá quando o professor Famir trabalhou com vocês, ao invés de, em vez de. Então, em vez aqui significa de no lugar, não é assim, professor Famir? Exatamente. No lugar de tentar impressionar usando um vocabulário inadequado e rebuscado.
Eu até brinquei com o professor Ramiro, que uma vez eu tinha um aluno que me perguntou como falar para a mãe dele, como falar de forma rebuscada, de falar de forma difícil, que ele tinha ido mal na escola. Eu ainda brinquei com ele, bem, se você quiser falar de maneira chique para sua mãe, você diz: mãe, devido a alguns obstáculos epistemológicos, o meu índice de aproveitamento nesse bimestre sofreu um leve declínio. Quando eu terminei, ele, professora, minha mãe vai falar assim: parabéns, meu filho. Por quê? Eu usei um linguajar inadequado e rebuscado para o leitor do outro lado. Não entendeu nada, ainda parabenizou por uma coisa difícil, que não entendeu, ok? Planejar, planejar. Esse é o objetivo antes de eu escrever uma dissertação. Há algum problema, por exemplo, vamos ver um problema aqui, professor Famir, na estrutura e como é que eu posso corrigir isso aqui na minha dissertação? Isso aqui é notícia de jornal, tá, gente? Em 2001, os números de acidentes, mortos e feridos nas rodovias federais do país diminuíram em relação a 2000. Bem, gente, os números de acidentes, mortos e feridos nas rodovias, segundo dados da Polícia Federal, etc. Qual o problema nesse enunciado? O que aconteceu aqui? Os números de acidentes, mortos e feridos teve uma mistura de assunto. Qual foi o problema aqui? Correção gramatical. Como assim? Se eu colocar o número de acidentes, mortos e feridos, eu disse que é uma coisa só. Foi isso aqui que aumentou ou que diminuiu. Não foram os números de acidentes, os números, isso aqui, o número diminuiu. Então, a gente chama de correção gramatical. Essa revisão ela deve ser feita depois que eu terminei meu texto, ok? Quer ver um outro problema aqui? Qual é o problema nesse aqui? O responsável pelo controle de voos do Aeroporto Internacional declarou que hoje pela manhã as condições meteorológicas não estão favoráveis para pousos nem decolagem. Bem, o que declarou? Foi ele, foi o responsável que declarou hoje pela manhã? Ou é o tempo, as condições pela manhã que não estão bem? O que ele quis mesmo dizer? Foi o responsável que declarou hoje pela manhã? Ou foi o responsável que declarou que o tempo hoje de manhã não está bem? Exato. Ficou ambíguo, não entendeu. Qual foi o problema desse texto? Nós falamos que o problema desse texto é coerência textual. Nós não conseguimos distinguir o que foi isso. Olha, o responsável declarou que hoje pela manhã as condições estavam. Aí sim, isso aqui que as condições não estavam favoráveis nem para pouso nem para decolagem. Isso se chama coerência textual. Eu tenho direito a pedir uma revisão de um texto quando eu mando para um jornal, para uma revista. De uma revisão de um profissional da nossa área. Mas numa redação para concurso, não, né, professor Famir? Não. Aí vai valer a competitividade, vai valer a tua competência de escrita, né? Isso. Então, no geral, gente, de forma geral, a dissertação segue esse parâmetro. Planejar, o que eu quero na minha tese, o que eu quero no meu desenvolvimento, o que eu quero na minha conclusão. Onde eu quero chegar e o que eu vou utilizar para convencer o meu leitor a acreditar naquilo que eu estou escrevendo. Professor Famir? De forma geral e prática, a dissertação pode ser bem observada nos sermões. É verdade. Que os pastores, que os padres fazem. Ali existe um objetivo, uma ideia muito bem fundamentada e com uma conclusão muito bem sedimentada também. Você pode ver as dissertações também em algumas propagandas que levantam teses, que dão ideia para que você compre algum produto. É verdade. Convence. Te convença a comprar um produto. Então, para quem quer observar a estrutura desse texto, é sempre bom dar uma olhada, dar uma lida em os sermões do padre Antônio Vieira, que tem grandes dissertações, né, grandes ideias, grandes teses levantadas ali, e de pouco em pouco entendendo como se processa essa tipologia textual. E é tão interessante que no dito popular você observa quando a pessoa não conseguiu convencer ou não conseguiu se fazer entender. As pessoas dizem assim, aquele fulano não fala coisa com coisa.
Exatamente. É porque não conseguiu perceber qual é a ideia defendida e nem a que conclusão queria. Então, se eu falar e alguém falar assim, gente, mas parece que aquela professora não está falando coisa com coisa, aí é meio complicado. Significa que a minha ideia não ficou bem clara e eu não consegui me fazer entender. Isso. Não é assim? Muito bem. Bem, pessoal, nós agradecemos a presença de vocês, agradecemos, e vocês terão atividades relativas, tanto à regência verbal, do módulo todo, como regência nominal, narração, descrição e dissertação, ok? Então, muito obrigada e agradecemos, assim, de forma muito especial também a presença, a participação do professor Famir. Eu é que agradeço. E vamos deixar aqui registrado também agradecer ao pessoal do nosso estúdio, que sem eles isso não seria possível. Então, muito obrigado também ao nosso pessoal aqui que está aqui com a gente, ok? Até a próxima. Até a próxima.